Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar com as nossas reflexões na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, hoje do capítulo 5, versículo 4 até o versículo 11. Antes de falarmos sobre essa parte, eu só gostaria de lembrar que desde o capítulo 4, do momento em que Paulo começa a falar sobre a segunda vinda de Jesus, uma das preocupações de Paulo também é ensinar a igreja como ela deve se comportar diante dessa promessa que Cristo fez, que voltaria. Então, aqui nesse capítulo 5, do versículo 4 ao 11, Paulo também coloca pontos interessantes e importantes para que a igreja passe a viver com essa esperança da volta do Senhor Jesus, de como ela deve viver diante dessa esperança da volta do Senhor Jesus. E o que eu queria colocar aqui em primeiro lugar é que Paulo, ele sugere para a igreja que ela tem que ter expectativa. Por que expectativa? Porque simplesmente essa promessa não partiu do coração humano. Essa promessa, ela vem da própria confissão do Senhor Jesus. Então, nós podemos ter expectativa na volta de Cristo, no seu retorno, porque Ele mesmo prometeu. Ele mesmo disse que voltaria. Ele mesmo disse que retornaria para buscar a sua igreja. E a igreja de Tessalônica, como também hoje a igreja cristã, a igreja que confessa o nome de Jesus, deve ter expectativa na volta do Senhor Jesus. É importante criarmos essa expectativa e também é importante alimentarmos essa expectativa na vinda do Senhor Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que é preocupante quando um cristão não tem essa expectativa da volta do Senhor Jesus, porque ter expectativa na volta do Senhor Jesus é também uma marca de quem foi alcançado por Cristo. Desejar ardentemente a volta do Senhor Jesus é um grande sinal de que recebeu o Senhor Jesus em seu coração. Uma outra situação aqui que se deve viver a igreja do Senhor é em questão de vigilância. E Paulo aqui faz um contraponto bem interessante a respeito dessas figuras de linguagem, essa figura aqui ilustrativa que ele traz, que são os que dormem, os que se embriagam, os que andam de noite. E é bem importante nós entendermos o momento histórico que está sendo dito isso, mas a aplicação dessa situação aqui, eu diria que ela é bem simples. Por que Paulo fala dos que dormem, dos que se embriagam de noite, dos que andam de noite? É literalmente aquela situação de que as pessoas estão vivendo em um momento do dia e nesse momento não estão preocupadas que aconteçam alguma coisa. E essa ideia que Paulo está trazendo aqui, ela é importante porque nós não devemos em nenhum momento nos desligar da questão de que Cristo vai voltar. Nós não podemos viver desapercebido em nenhum momento. Paulo está dizendo aqui que não se desconecte dessa esperança e dessa promessa de que Cristo vai voltar. E uma outra situação aqui bem interessante é que não se deve viver como se Cristo não fosse voltar. E eu gostaria de dar aqui a minha opinião, que é muito triste ver pessoas que hoje não têm mais aquela expectativa e esperança de que Cristo vai voltar. E também tem aquelas outras pessoas, ou até mesmo a mesma pessoa, que vive como se Cristo não fosse voltar hoje, ou fosse demorar mais um pouco. E aí começa a viver uma vida totalmente irresponsável e também uma vida que não condiz com a palavra de Deus. É muito triste porque as Escrituras, elas não nos dão nenhuma ênfase de que Cristo vai demorar, de que Cristo vai tardar. As ênfases
que a Escritura nos dá a respeito da volta do Senhor Jesus é que ele virá como um ladrão. Então é preciso estar ligado e desejoso e atento por isso. E por fim, eu pontuaria aqui que o cristão deveria viver, ou deve viver, a igreja de Tessalônica deveria viver, e nós devemos viver com confiança na volta do Senhor Jesus. E esses são as 3 situações que eu vejo relevantes aqui nesse capítulo 5, do versículo 4 ao 11, e desejo muito que essas verdades aqui alcancem o seu coração. E hoje, se os irmãos me permitir, eu gostaria de encerrar esse vídeo de uma forma diferente. Eu não vou fazer aqui a oração aberta no vídeo. Eu gostaria de, quando eu parasse esse vídeo, você tirasse um momento de oração com o Senhor. Assim que terminar o vídeo, você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor a respeito do que colocamos aqui. Se você tem expectativa na volta do Senhor Jesus, como você está vivendo, sabendo que Cristo vai voltar, e se você ainda confia nisso. Não sei se é o seu caso, mas se por um acaso você tem perdido a conexão com isso, é hora de clamar o perdão de Deus e arrepender diante do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, que abençoe a nossa vida, e que você tenha um bom dia na presença do Senhor. Deus os abençoe.